Meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E neste vídeo eu quero trazer uma reflexão para você, pregador, pregadora do Evangelho. Você que sente que tem um chamado para ministrar a palavra de Deus. Eu quero falar a respeito da sua vida, que é um pregador e que ministra o Evangelho. Só que antes de entrar no conteúdo do vídeo, já quero lhe fazer uma pergunta. Você já se inscreveu nesse botãozinho vermelho que se aparece logo abaixo? Se você verificou que não é um inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo para o canal. Deixe o seu like, pois o like ajuda muito, pois é através do seu like que o YouTube reconhece que este vídeo é relevante. E compartilhe os vídeos aqui publicados em suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook e Instagram. Eu conto com tua ajuda para expandir o canal. Então vamos para o vídeo, sem mais delonga. O que eu quero dizer para você que ministra a palavra, que você que é um pregador, uma pregadora, é: você é um instrumento a comunicar a palavra de Deus. Ou seja, você é um meio, um canal, um veículo pelo qual Deus usou, está usando, te levantou para proclamar as boas novas, o Evangelho e o reino de Deus. Deus conta com você como um instrumento para ministrar a sã, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Então você é um instrumento a ser usado nas mãos do Senhor. Então Deus conta com você, conta com sua dedicação às Escrituras, ao estudo, pois quanto mais aprofundado nós sermos na palavra, melhor será para pregar e aplicar o conteúdo na vida dos ouvintes. Então você é um instrumento diante dos ouvintes que Deus levantou para pregar, comunicar a sua palavra. E o pregador, ele deve pregar na convicção de que, comunicando a verdade, a palavra de Deus, ele tem em suas mãos um instrumento eficiente para, primeiro, despertar e dar vida aos ouvintes. Ou seja, através da Bíblia, através dos seus estudos bíblicos, você tem a capacidade de montar um sermão e levar uma palavra de motivação, uma palavra de coragem, uma palavra de alívio, para dar vida e despertar os ouvintes. Uma palavra escatológica, uma palavra soteriológica, partindo para o lado da teologia, né? Então você tem em suas mãos uma ferramenta que é muito útil, pelo qual você poderá usar em várias áreas em sua mensagem. Lembrando que toda vez que você for montar um esboço, um sermão, você tem que ter em mente qual é o propósito da sua mensagem. Por isso que é bom nós conhecer muito bem o público pelo qual nós iremos ministrar. Talvez você vai chegar na igreja e vai ministrar uma palavra que vai de contra ao coração de uma pessoa que está passando por momentos difíceis entre a família, um momento difícil em sua vida, talvez uma pessoa que precisa se arrepender de algo. Então você tem que estar muito entendido na vida dos ouvintes. Então sua palavra vai servir para despertar e dar vida aos ouvintes, criar uma ação aos ouvintes e cultivar a alma do povo. Você vai ter que trazer, como podemos dizer, um despertamento no meio da igreja. E uma dica que eu dou é sempre pregar o arrependimento, pregar contra o pecado, pois muitos pregam uma mensagem, que eu posso dizer aqui, que leva muitas pessoas a lágrimas, a emoções, mas pouco ao arrependimento. E está faltando em nosso meio hoje pessoas que pregam a verdade de Deus,
aponta onde está os erros e como podem se desviar de todo esse erro. Então, uma mensagem que chama para o arrependimento. Talvez você vai subir em cima do altar, do púlpito para ministrar e você acha que tua palavra, tua pregação não teve efeito, não surgiu efeito, mas engane-se. Talvez uma pessoa recebeu esta palavra. Eu vou contar algo que aconteceu comigo. Pouco tempo atrás eu ministrei uma igreja, na igreja que eu congrego, para aproximadamente 150 pessoas. E eu ministrando ali para essa multidão de pessoas, de 150 a 200 pessoas, uma pregação que eu preguei, acho que foi no livro do Apocalipse, né, sobre a igreja de Filadélfia. Fiz uma comparação com a igreja de Laodiceia, que tinha se afastado, tirado Cristo do centro, né? E uma multidão ali, eu creio que foi bênção. E quando eu saí, acabou o culto, eu saí para fora da igreja, uma pessoa me parou e falou assim: eu tenho que te dar um abraço e dizer que parece que Deus colocou minha vida na sua mensagem. Então foi muito gratificante. Eu virei para ele e falei assim: rapaz, se uma pessoa recebeu a palavra, eu já fico feliz, pois a gente não precisa que todo mundo receba a palavra. Quem dera que todo mundo recebesse. Mas uma pessoa recebendo, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, né? Eu creio que é isso. E como a Bíblia fala, né, que a palavra de Deus não volta vazia, ela tem uma direção, ela tem um alvo. E quando você estuda, é o Espírito Santo te revelando. Então você não monta o seu achismo, eu acho isso, aquilo, não. É o Espírito Santo te revelando. E o cara falou comigo que tinha 2 anos afastado da igreja. E ele fez uma promessa de todo o culto estar voltando à medida que ele estivesse em casa, pois ele era caminhoneiro. Então, a palavra alcançou o objetivo, alcançou almas. E eu preguei contra o arrependimento. Foi uma palavra de coragem, de arrependimento. E foi bênção para a honra e glória do Senhor. Então você tem que ter em mente que você é um instrumento usado por Deus para cativar a vida de pessoas. Então eu quero que você, como pregador, guarda isso que eu vou dizer. O sermão é o meio principal que Deus usa para a regeneração da humanidade. É um instrumento nas mãos do pregador para produzir vida. Então o seu sermão tem que ter por objetivo produzir vida em quem se encontrava morto espiritualmente. E só vivendo diante de Deus, diante de uma vida de oração, de estudo bíblico, que nós temos o poder para proclamar a mensagem dele, pois o poder é dado do alto. A Bíblia diz, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo falando que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que buscar se aprofundar na Bíblia para ter condições de ministrar sobre a vida de pessoas. Pois há um erro muito grande que eu vejo hoje nos altares da igreja, no altar, no púlpito, em que pessoas querem pregar algo sem mesmo conhecer, sem mesmo viver. E isso é hipocrisia. Pregar algo que você não vive. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: se dedique às Escrituras, a uma vida de oração, pois você é um instrumento que Deus levantou para mudar o quadro da nossa nação. Que Deus possa lhe abençoar e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.